Prólogo, a travessia do terceiro jovem mestre Tang. Através da história, Beacho ficou famosa como a terra da abundância e dentro dela estava a mais famosa seita que jamais poderia ser superada, a seita Tang. A localização da seita Tang era um mistério. A maioria das pessoas sabia somente que ela ficava no meio de uma montanha e que nessa montanha onde a seita Tang estava localizada havia um lugar com um nome aterrorizante, o Pico do Inferno. Iria levar um total de 19 segundos para que o eco de uma pedra atirada do topo do precipício do Pico do Inferno batendo no fundo dele pudesse ser ouvido, com isso se podia ver qual era sua altura e também foram esses 19 segundos, até mesmo ultrapassando por uns 18 níveis do inferno, que lhe renderam esse nome. Um jovem vestido de cinza estava parado no topo do Pico do Inferno, o vento frio e cortante da montanha não era nem mesmo capaz de fazê-lo tremer um pouco. Na boca de seu estômago era possível ver um enorme caractere de Tang, ele era da seita Tang e as roupas cinzentas representavam que ele era um discípulo da seita Tang externa. Neste ano, ele tinha 29, desde que ele havia entrado para a seita Tang, não muito tempo depois de nascer, ele era o terceiro mais velho entre os discípulos da seita externa e como resultado, os discípulos da seita externa o nomearam de terceiro jovem mestre. É claro que na boca dos discípulos da seita interna isso se transformou em Tang San. Desde a sua fundação, a seita Tang era dividida em duas seitas, a interna e a externa. Os discípulos da seita externa eram todos de famílias externas ou que talvez receberam o nome Tang e os da seita interna estavam todos diretamente relacionados com os membros da seita Tang, reconhecidos através da família. Agora, Tang San exibia uma abundância de expressões, às vezes rindo, às vezes chorando, mas em todos os casos incapaz de mascarar a emoção proveniente de seu coração. Por 29 anos, começando 29 anos atrás, quando o ancião vovô Tang Lan trouxe para a seita Tang ainda criança, a seita Tang tinha sido sua família e as armas ocultas da seita Tang eram tudo para ele. De repente, a expressão de Tang San mudou abruptamente, mas depois rapidamente relaxou novamente, dizendo um pouco amargamente para si mesmo. No final, aquilo que deve acontecer, ainda acontecerá. 17 silhuetas brancas, pularam do meio da montanha em direção ao topo da montanha como estrelas cadentes. Estas silhuetas eram os mestres, mesmo o mais jovem já passava de 5 décadas de idade, cada um deles com expressões sérias. Suas vestes brancas representavam a seita interna e os caracteres Tang dourados em seus peitos eram o símbolo dos anciãos da seita Tang. Incluindo o líder da seita, Tang Da, havia no total 17 anciãos e agora havia 17 escalando a montanha. Mesmo uma Assembleia Geral da Sociedade Marcial não teria sido capaz de reunir todos os anciãos da seita Tang ao mesmo tempo, é preciso saber que entre os anciãos da seita Tang, o mais velho já havia ultrapassado os 60 anos 2 vezes. Todos esses anciãos da seita Tang já haviam atingido o ponto máximo de cultivação e em apenas um instante eles já haviam alcançado o topo da montanha. Quando os discípulos de seita externa encontravam os anciãos da seita interna eles tinham que se ajoelhar em saudação, mas no momento Tang San não se moveu, ele apenas olhou calmamente para estes anciãos com faces sérias chegando diante dele. Eles bloquearam todas as rotas de fuga, e atrás deles só havia o Pico do Inferno. Abaixando 3 lotos da fúria do Buda Tang, Tang San lançou um último olhar relutante para eles, os cantos de sua boca mostraram um sorriso satisfeito. Afinal, ele havia conseguido. Com 20 anos de esforço, ele finalmente havia completado esse penúltimo trabalho da seita Tang externa. Esse tipo de realização gratificante não podia ser descrita em palavras. Neste exato momento, Tang San pensou consigo mesmo que nada mais tinha importância. Também estava tudo bem violar os regulamentos da seita, questões de vida ou morte não eram um problema. Aparentemente, tudo iria chegar ao fim com esses 3 florescentes lotos Tang diante dele. Lotus da fúria do Buda Tang, a mais potente arma oculta deste mundo nasceu em suas mãos. Em toda a sua vida o que poderia deixar um obcecado por armas ocultas como Tang San mais animado do que isso? Eu sei, o crime de se infiltrar na seita interna e roubar o conhecimento secreto da seita não pode ser perdoado, isso não pode ser tolerado de acordo com as regras da seita. Mas Tang San pode jurar para o céu que nem um pouco do conhecimento roubado dos livros secretos vai chegar ao mundo exterior. Eu digo isso, não com a esperança de obter misericórdia dos anciãos, mas apenas para que os anciãos saibam que Tang San nunca se esqueceu das suas raízes. Nunca no passado, e também, doravante, nunca irá. O espírito de Tang San estava muito calmo neste momento. Talvez esse fosse o momento mais calmo de sua toda a vida. Olhando para aquele enorme e antigo complexo da seita Tang no meio da montanha, sentindo a atmosfera da seita Tang, os olhos de Tang San umedecerão. Desde que ele conseguia se lembrar podia até mesmo se dizer que ele havia nascido em prol da seita Tang, mas agora, ele também teria que deixar a seita Tang por causa daquilo que ele buscou durante toda a sua vida. Os anciãos estavam todos sem palavras. No momento eles ainda não conseguiam clarear suas mentes por conta da aparição do Lotus da fúria do Buda Tang. 200 anos, depois de um total de 200 anos o Lotus da fúria do Buda Tang havia inesperadamente aparecido nas mãos de um discípulo da seita externa, o que isso significava? Nessa terra, esta excepcional arma oculta, contra a qual nem mesmo as próprias pessoas da seita Tang conseguiam resistir, com certeza representava a aproximação de outro pico da seita Tang. Olhando para os anciãos curvando suas cabeças sem falar nada, Tang San sorriu brilhantemente. Tudo que Tang San tem foi dado pela seita Tang, quer seja a vida ou as habilidades, todas foram concedidas pela seita Tang. Não importa quando, durante sua vida Tang San será uma pessoa da seita Tang, na morte um fantasma da seita Tang. Eu sei que os anciãos não permitirão que o cadáver de um discípulo da seita externa que violou as regras da seita permaneça na seita Tang. Portanto, eu peço que me deixem me tornar ossos naturalmente nesta Beacho. Tang San estava tão sereno que até mesmo sua voz um pouco animada finalmente despertou os anciãos. Quando os anciãos levantaram suas cabeças para olhar para ele, viram os fluxos brancos leitosos de ti espalhando-se dele em um flash. Registro dos misteriosos tesouros do céu, você aprendeu até mesmo a mais poderosa técnica de força interna da seita no registro dos misteriosos tesouros do céu. Tang Da gritou involuntariamente.
Com uma explosão, enquanto o grupo de anciãos recuava para evitar qualquer imprevisto, eles olharam para Tang San que estava inteiramente nu. Tang San sorriu brilhantemente. Eu cheguei nu e devo partir nu. O Lótus da Fúria do Buda Tang é o último presente de Tang San para a seita. Além de mim, eu não levo mais nada da seita Tang. Os livros secretos estão todos sob o primeiro tijolo no meu quarto. Tang San agora vai devolver tudo para a seita Tang. Ha 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 ha. Tang San riu descontroladamente na direção do céu, repentinamente dando um passo para trás. Nesse exato momento, os anciãos da seita Tang de repente descobriram que inesperadamente ninguém ainda tinha tempo para bloqueá-lo. Seu corpo, envolto em luz branca, jogou-se do pico do inferno, flutuando no ar, pisando nas nuvens e na névoa ao redor da montanha. Pare. Tangda finalmente reagiu, mas agora já era tarde demais para dizer qualquer coisa. As nuvens e a névoa eram muito densas, trazendo ondas de umidade, tomando a luz do sol e também tomando Tang San cuja vida inteira foi dedicada à seita Tang e às armas ocultas. O tempo parecia ter parado. As mãos de Tangda tremiam quando ele levantou esses 3 lotos Tang com os olhos úmidos. Tang San, Tang San, por que você sofreu? A surpresa que você nos trouxe foi realmente enorme, enorme. Irmão mais velho. Um segundo ancião deu um passo adiante. Por que você deve lamentar por um renegado como esse? O olhar de Tangda tornou-se frio em um instante, o ar frio cobriu seu corpo, olhando para o segundo ancião. Quem você diz que é um renegado? Você já viu algum renegado que conseguiu obter os livros mais raros de sua seita e depois não fugiu? Você já viu um renegado que iria morrer por seus ideais? Você já viu alguém portando uma arma oculta poderosa o suficiente para destruir qualquer especialista da seita Tang como seu último ato apresentá-la à seita? Tang San não é um renegado, ele era o nosso gênio de maior destaque em 200 anos. O segundo ancião o encarou estupidamente. Mas ele roubou o conhecimento da seita. Tangda subitamente o interrompeu. Se você também fosse capaz de produzir o Lótus da Fúria do Buda Tang, eu não ligaria, não importa o que você tivesse roubado. Você estava errado, eu estava errado, neste instante que se passou, nós atualmente vimos impotentemente a chance da glória da seita Tang de se reerguer novamente e escapar diante dos nossos olhos. Os anciãos se reuniram em volta do precipício, suas expressões todas complexas, alguns perplexos, alguns tristes, alguns suspirando, ainda mais arrependidos. Não há necessidade de dizer qualquer coisa. Repasse minhas ordens, despache todos os discípulos, procurem por Tang San embaixo do pico do inferno. Se estiver vivo eu vou vê-lo em pessoa. Se estiver morto eu vou ver seu cadáver. Ao mesmo tempo, a partir desse momento em diante, Tang San foi promovido a discípulo da seita interna. Se ele ainda estiver vivo, ele será o único sucessor da minha posição como líder. Sim, líder. Os anciãos se inclinaram simultaneamente. Se Tang San ainda estivesse aqui agora no topo do precipício, ainda capaz de ouvir as palavras de Tangda, mesmo que ele morresse, ele certamente ainda ficaria muito satisfeito. O seu grande esforço no final não havia sido desperdiçado. Mas tudo isso chegou tarde demais. Como o pico do inferno, de onde uma pedra atirada levaria 19 segundos para bater no fundo, uma existência que aparentemente superava até os 18 níveis do inferno, poderia permitir que uma pessoa viva retornasse das nuvens e da névoa. Tang San estava morto, partindo desse mundo para sempre, mas seu outro destino tinha apenas começado. Continua no próximo capítulo.